Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você conosco e eu fico grata pela companhia e pela confiança, né? Porque se escolheu ficar conosco é porque gosta, né, Eliane? Isso, nós gostamos muito da conversa, esperamos que você goste, é um prazer estarmos aqui e vamos ver como é que vai ser o nosso assunto hoje, né? Porque a gente tem encontrado as pessoas, elas têm nos dado esse retorno, né, Eliane? Tem, eles abraçam gostoso, diz que Dizem que a gostam de conversa é ouvir, boa, né? Que a gente que é um ajuda carinho, bastante, né? é, é, E hoje nós vamos conversar sobre a jornada nossa, porque a gente tem usado esse termo jornada para falar da nossa experiência, do nosso caminhar com Cristo, né? isso. Nós falamos em jornada porque jornada implica em movimento, Movimento, ação sempre, ação, né? mudança de ambiente, É, mudança de atitude, atitude. né? Mas também, às vezes, nas jornadas tem paradas, né? Paradas Paradas, obrigatórias, às vezes tem atrasos não atrasos, previstos, mas tem, né? tem. Enfim, tem Às tanta... vezes algo acontece que você acontece, tem que. sempre elas têm coisas previsíveis e imprevisíveis, né? Imprevisíveis. E, por exemplo, Deus chamou Abraão quando ele tinha 75 anos de idade para começar uma jornada completamente diferente da que ele vinha fazendo até então, né? Nossa. Olha, ele já estava com 75 anos, morando na cidade dele, onde tinha todo conforto, era uma cidade organizada, aquela, sabe? Era né? Parece assim, e assim, com 75 anos parece que é tudo que uma pessoa quer, né? É. Oh, agora vem o bem bom. Deus chama ele para caminhar pelo deserto, para começar uma jornada completamente Completamente diferente. imprevisível, né? E é Diferente. uma coisa assim difícil, porque ele fala assim: sai da tua casa, da tua Vai parentela e andando, vai, né? vai andando. Não, não dá nem mapa para ele, né? Para essa Não jornada. sabia nem onde. Uma jornada sem mapa, né? Chamou Moisés com 80. E olha, e do Moisés é bem interessante porque ele já tinha vivido 40 de um jeito, De um jeito como 40 como príncipe, príncipe, né? como Depois mais 40 como um pastor no cuidador, deserto, pastor lá, lá no. E depois aos 80 para uma outra jornada, para alguma coisa completamente diferente, né? Então, e assim Deus faz, sabe? Os israelitas também, que tinham algumas gerações passado por momentos tão diferentes, né? Ele chama os israelitas e diz: vocês vão sair do Egito agora e ó. 40 anos de 40 anos, deserto. 40 anos de uma jornada no deserto, sabe? Uma jornada de transformação. Gente, quando eu penso assim, levar 40 anos para se transformar, né? Quando Bastante. você podia fazer por menos, por né? menos, nossa. Também, e num né? ambiente totalmente inóspito, né? Porque uma coisa é você 40 anos numa selva ou numa mata atlântica, né? outro Mas que tem recurso lá não sempre tem. pode aparecer, enfim. Mas para Davi também, de qualquer forma, Davi era um pastorzinho de ovelhas, né? Um tocador de harpa. De harpa, Deus o chama para ser um rei, né? Deus chama ele para lutar com Golias, para ser o rei de Israel, né? Então... E depois, assim, estando num governo, né, ou auxiliando Saul, ou depois como rei, também tendo que fugir com ameaça de morte, tempos lutando diferentes na jornada, na né? jornada. Uma jornada com objetivo, passando por tempos diferentes, que é o que a gente vai conversar com você aqui também, porque a jornada nossa é assim. É assim, né? é diferente. O que ele passou com Davi, né, com os filhos, né? Então, assim, cada etapa requer uma atitude diferente, são as etapas da jornada, são etapas diferentes. Né? Isso. Então, os 12 discípulos mesmo, quando Jesus chama os 12 discípulos, cada um deles tinha uma profissão, fazia alguma coisa, a jornada que Jesus chama eles para fazer ia mudar completamente a vida deles. A vida deles. E a nossa. Como muda a nossa, né? E a nossa também, né? E quando ele chama esses 12, e nós estamos falando de jornada, um deles ficou no meio do caminho, que foi Judas. Judas, exatamente. Teve o mesmo chamado, a mesma oportunidade,
né? E não Mas, aproveitou, né? exatamente. Porque não conseguiu enxergar o plano de Deus do jeito que era, né? É, E eu acho que esse da Bíblia é um dos grandes relatos que causa muita tristeza, né? exatamente. Então, e todos nós estamos numa jornada. Mas a gente tem que pensar que gente, às vezes, que começou junto com a gente, já desistiu. Já desistiu, Você exatamente. conhece das pessoas, do teu relacionamento, gente que começou a andar com Jesus e já não E anda já não mais, anda mais. Sim, né? tem muitos. Eu acho até que Deus tem esse conhecimento, porque assim, algumas pessoas ficarão, né? Algumas pessoas não vão Sim, acompanhar, né? é, sabe? Então, Fica para a trás nossa mesmo. conversa sobre a jornada é justamente pensar o que é que faz a gente hesitar, parar, ou então desistir até, né? Desistir, Ou então ficar parada num estágio só, só, num único estágio, estágio. né? Enfim, a gente quer dar uma olhada nisso, né? Tem uma piadinha Ah, bastante interessante, ela é pequenininha, mas é legal. Fala assim que para quem desiste não tem obstáculos, né? Sim, né? Então, Acabou, né? acabou ali, né? Acabou, pronto. Não vai ter nada. Mas na história, na própria história da igreja, grandes pensadores da igreja já escreveram sobre isso, É, sobre o que é que faz pessoas desistirem da jornada, perder essa oportunidade, perder essa né? oportunidade. E se a gente pensar, ela segue mais ou menos os padrões da nossa vida natural. Porque a nossa vida natural, essa nossa jornada também é feita de estágios, né? Isso. De Como o nosso desenvolvimento, tanto sim, emocional quanto físico, né? o São feitos mesmo, por estágios. igualzinho, é igualzinho, sabe? Ninguém pula, sabe? Etapas, Pula né? etapa, sai de 7 anos E e vai vamos dizer, pensar se com. pular alguma etapa do ponto, não de cronológica assim, né? Mas assim, alguma etapa emocional, alguma etapa vai fazer falta, né? Porque Vai se ressentir, vai. A tem vida perde alguma coisa de perde alguma qualidade, coisa né? de qualidade. Por exemplo, às vezes os pais faltaram e a pessoa precisou trabalhar lá Sim, quase que é, adolescente ou antes da adolescência, 12, 13 anos. é, Ele pulou aquela fase de ser criança, de ser menino, de ser amadureceu antes. é. Então isso vai Sim, causar são alguma as coisa. diferenças na Ou jornada, sim. o oposto, aquele que fica aquele eterno É, adolescente, né? Tá lá com é. 40 anos e ainda é um Parou, adolescente. esse Esse realmente parou, parou né? nesse estágio, É. né? É o que a Então gente chama faz de falta. adulto infantilizado. Infantilizado, né? Então, essas são as coisas. Faz Agora, falta. os estágios espirituais, eles também têm uma Também tem cronologia, tá? cronologia. É. Primeiro você conhece a Deus. O conhece não é assim, toma de conhecimento que ele existe, não é conhecê-lo totalmente. Esse É. nunca vai ser o primeiro passo. Não, Porque às vezes a gente pode passar uma vida sem sem conhecer conhecer a essência a de essência, Deus, né? tudo, Tudo de Deus. como pode acontecer com pessoas, né? É. Às vezes a gente vê isso até entre casais, pessoas falar que tiveram dificuldade de conhecer o cônjuge direito. Falar, Direito. vivemos 40 anos juntos e eu nunca Nunca consegui percebi alcançar o isso. coração É. dele, nunca conheci ele direito, não tem isso, né? Tem, nossa. Então, quando a gente fala o conhecimento de Deus, é assim, é aquela certeza de que existe um Deus que está no controle de De tudo, que é tudo. criador, E eu né? tenho conhecimento disso. É, Falta a intimidade, né, Mitz? esse é o primeiro passo, é acreditar que Deus existe. Eu acho tão difícil, aliás, eu conheço, será que eu conheço, eu sempre me perguntando, será que eu conheço pessoas verdadeiramente, que são verdadeiramente ateus? É difícil, né? É difícil. Porque se pensar que é, De alguma forma, em alguma alguma coisa tem que coisa, ele acreditar, né? acredita, eu acho Tem também. que, Mas então aí você conhece a Deus. Aí você vai aprender sobre Deus, que a gente chama de um tempo de discipulado, Discipulado, né? é. Aí você vai aprender sobre Deus, depois você vai, claro, viver a vida, você vai servir, né? Você vai É. servir, você vai ser transformado, porque este é o que o Evangelho faz. O Evangelho é transformador. Transformador. Se Então, não não adianta você transformar, falar assim, como transformador se eu conheci Jesus desde pequenininho. Não, o Evangelho sempre vai ser sempre. transformador. Porque vai ter, mesmo de pequenininho, né? Como a É, gente fala de bebê, uma essência humana em nós, né? sim, Uma que precisa essência ser mudada. própria minha
e a palavra de Deus. Sim. Então, em algum momento, mesmo que a família seja bem É. evangélica ou eduque bem nas palavras de Deus, em algum momento você vai Sim. entrar em confronto com essa Principalmente palavra, né? você tem que, mesmo naquilo que você é A ensinado, sua você tem que vontade, ser né? maduro para Isso. confirmar isso, né? Isso, confirmar e aceitar. Porque, ó, para você entender bem, vamos supor que você nasceu numa família de espírita. Isso não vai dizer que você vai ser espírita a vida inteira, porque quando você chegar na maturidade, na idade de entendimento, você pode falar, ó, não é bem isso, né? Para mim, esse aí já não dá. Já não dá certo. É a mesma coisa para o cristão. Ele falar, não, é isso mesmo. Eu E tenho tem certeza que que é isso, né? exatamente. É mais ou menos assim que Sim, funciona, sim. né? É. E então, e nessa jornada, lá em Marcos, eu sei que você conhece, mas eu tenho que ler para você para sustentar a nossa conversa. Marcos 4:3 está dizendo assim: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, vieram as aves e comeram. Outra caiu num solo rochoso, a terra era pouco, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, né, morreu. Saindo, porém, o sol queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos cresceram, a sufocaram e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, deu fruto, vingou, cresceu, produziu a 30, 60 e 100 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Né? Então, essa é uma ilustração a respeito desses estágios dessa jornada. A palavra que vem até nós e como nós recebemos essa palavra. A palavra, exatamente. Né? Cada um ao seu modo, né? Ou é uma terra pedregosa que não fica a palavra, ou os espinhos cobrem, que é aquela pessoa muito irada, muito revoltada. É bem assim mesmo. Enfim, e tem aquela né? que aceita, que acolhe a tem. semente, né? Porque tudo é lançado através da semente. A essência toda está ali. Tá na a hora semente, que ela começa a germinar, que a terra aceita, né? Que o solo é fértil, brota, fica maravilhoso. E sabe, em termos de jornada, isso não existe um tempo específico. Esse conhecimento, esse começo, esse andar, isso pode acontecer em qualquer idade. Em qualquer idade. Tem alguns que têm uma necessidade muito cedo. Já começam de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, já começa na adolescência, já se perguntar. Tem outros que tocam a vida tão tranquilos, né, que só vão se acordar para isso mais tarde, né? É verdade. Tem tudo isso, né? Tem. Né? Mas nessa jornada... Só falando, eu acho que é legal pontuar isso. A jornada com Deus é pessoal, íntima e pessoal mesmo, né? Cada um tem o seu, Cada um no seu tempo. A gente fala dos estágios dela, porque se você começou aos 13 ou começou aos 50, você vai passar pelos mesmos estágios, né? Pelos mesmos estágios. Primeira coisa que você vai ter que ter uma disciplina de fé, que a gente sempre conversa sobre disciplina de fé, né? A gente vai... essa disciplina de fé também vai ser diferente para cada um. Para cada um, sabe? Vai depender como é que eu digo, da paixão ou não que você tenha. Isso. Né? Aí do dom, quer ver uma coisa que a gente tem no grupo das mulheres, né? Eu aprendo sempre em oração e cada vez mais essa intimidade com Deus na oração com a Maria, né? Assim, ela é uma benção. Então eu tenho uma coisa mais intelectual e tal, mas assim, então de repente com o amigo, com a amiga, você vai ter uma interação, Sim, né? Você aprende uma coisa e facilita para você. Essa é outra parte da jornada, é realmente fazer parte desse corpo de Cristo, tá junto com pessoas diferentes vai que possam Vai acrescentar. te ajudar na sua jornada, na sua caminhada, né? Eu vou chamar um intervalo bem curtinho e a gente volta para continuar essa conversa. Para nós, a beleza não é vazia. Ela vai muito além do que se vê. Ajudamos mulheres a enxergar e realçar sua personalidade, sem transformar sua identidade. Nosso objetivo é que cada mulher saiba que foi criada com um propósito e que seu valor é único. Amamos o conceito de ateliê, pois se assemelha a um lar, um lugar aconchegante.
oferecemos diversos serviços como manicure, pedicure, química capilar, estética, maquiagem, penteado, noivas. Venha nos conhecer, você vai amar. Nós estamos de volta e nós estamos conversando sobre os estágios da nossa jornada espiritual, né? E dentre esses estágios, né, tem uma hora que vão aparecer algumas barreiras, né? Barreiras mesmo. Porque eu sempre gosto também de comparar os estágios com estações, né? Isso, que também as estações. tem... Porque, sabe por quê? Porque as estações nós não temos controle nenhum sobre elas. Elas vêm, pronto, sabe? Independente da gente querer ou não, tá. ou Você gostar, pode estar né? num verão maravilhoso, gente começa a bater, as folhas começam a cair, o outono chega e tá, e você não queria, e elas acontecem. E nós também. Às vezes a gente está vivendo tá na jornada, numa caminhada tão boa, e de repente vem um vento, vem uma tempestade, uma doença, vem uma né? doença. Um acidente. Essas são as barreiras, sabe? São. Da caminhada de fé. Você está andando muito bem com Deus, vem, por exemplo, um divórcio, né? Uma doença, como você falou, um desemprego, a pessoa e não consegue achar outro. Nós tivemos uma pandemia aí que foram várias doenças, sabe? né? Enfim, acidente, enfim, uma porção, tem uma lista, se a gente for fazer uma lista de barreira nessa caminhada, tem um monte, né? E fora ainda aqueles períodos que parecia que está indo tudo bem, aí começa com os questionamentos. Mas será que é assim mesmo, né? Aí começa aí, sabe? Às vezes vem com aquelas perguntas assim, mas será que Deus manda a gente para o inferno? Aí questionamentos também são barreiras na caminhada. Eles são necessários, né? Mas pode fazer você parar. Exatamente. Pode fazer você crescer, você para, Isso, se depara com isso, vai nem não é só pesquisar, né? Vai orar, vai ler na Bíblia, vai ouvir uma pregação, outra, e te eleva espiritualmente, né? Mas às vezes você pode ficar parado nisso algum tempo, principalmente, né? Quando você começa a questionar tudo, quando você começa a questionar a tua igreja, a tua crença, quando você começa a questionar você mesmo, quando você começa a questionar quem frequenta, isso. Aí a coisa pega, né? Pega. Aí os fundamentos da nossa fé realmente ficam em risco e as barreiras surgem, né? Outra barreira é aquele tempo da tua vida que está acontecendo alguma coisa na tua vida que você não sabe mais por que Deus está fazendo, para quê ou por quê, para onde Ele está te levando, ou... Sabe, aquele período... Dá a impressão, assim, que vem aquela névoa, né? Aquela manhã que está tudo neblina, enfim, e você não enxerga um palmo na frente. A figura né? é bem boa, não enxerga mesmo, né? Então, são muitas as barreiras que podem acontecer na vida do cristão. Quando eu resolvi fazer essa pauta, eu lembrei da minha primeira mesmo. Eu já contei aqui, às vezes... Eu me repito, mas talvez até porque... Foi forte e ajuda outras pessoas, né? Mas eu era adolescente e foi realmente quando meu pai ficou doente, foi fazer uma cirurgia de pedra nos rins. A gente estava levando aquilo na maior, né? Quando eu estava chegando de casa da escola e eu ouvi as duas amigas da minha mãe chorando antes de falar com a minha mãe, falando, ai, coitada da Lourdes, tão nova e vai ficar viúva. Aí eu falei, como assim? Meu pai vai morrer? Nossa. Meu pai foi fazer uma cirurgia e vai morrer? Aí eu fui assim, correndo para a igreja. Eu me lembro, eu larguei minha bolsa da escola, fui correndo para a igreja e falei, Deus, não leve. Todo mundo é pequeno em casa ainda. Nós éramos em 5 filhos, minha mãe tinha 32 anos. Nossa, nova de... E meu pai morreu alguns dias depois. Então, essa foi uma barreira que ergueu-se durante muito tempo, até que eu voltasse para a minha caminhada. Mesmo, né? O porquê seria da vontade de Deus um pai falecer tão cedo, sabe? Né? Então a gente tem... concordo com você. São coisas assim, né? Não foi fácil passar por ela, não foi tão simples, né? E eu ouvi muitas outras histórias, eu gosto de pensar nisso. Eu lembro de uma...
ele foi presidente da DONEP. A maior barreira de fé para ele foi porque eles eram de uma família pobre, pobre. Ele usava o termo assim, paupérrima, pobre. Essa não seria a barreira maior, ele disse. É que ele teve 2 irmãs com problemas, com deficiência. Aí ele dizia assim, eu passei a minha vida trabalhando para ajudar meus pais a criarem aquela irmã e nunca podia acreditar num Deus que tivesse a coragem de botar 2 crianças deficientes num lar tão pobre. Tão pobre, sem uma chance de cura, né? Porque tem deficiências que não tem. E quando é que ele vai entender depois disso? Ele se tornou um homem muito, muito próspero. Ele pôde ajudar muito, tanto a família, tudo. E os planos que Deus tinha, eu nem me lembro se... Porque normalmente, dependendo da deficiência, essas crianças não vivem muito tempo, né? O tempo de vida delas é bem curto, o né? Pulmão, o coração, o intestino. Tudo aquilo, né? Então, são barreiras, às vezes, que acontecem mesmo, né? E, nossa, e se você não tiver... E ainda mais eles que não tinham um respaldo financeiro, porque tendo dinheiro já é difícil, sim, né? né? Não tendo, então, é mais difícil ainda se aceitar e viver. Agora, e personagens bíblicos ficaram diante de barreiras, né? Abraão, por exemplo, se existia uma barreira de fé, ele teve uma promessa. Aos 75, você vai ser pai de nação. De nação. 25 anos depois, não tinha notícia de nada. E a mulher dele ainda era estéril, pois né? Então você já imaginou já ficar diante de uma barreira 25 anos, né? Se isso fosse... Esperando isso acontecer pela fé, né? Mas outros heróis também tiveram barreira. Moisés, Elias, Neemias, Paulo e assim vai, né? José, quanto tempo na cadeia, esse, né? Sabe? São verdadeiras. E Paulo, né? Paulo, ele fala alguma coisa a respeito disso, fala muitas coisas, eu digo, e eu é que separei alguma. Lá em Filipenses 4, começando no 11, diz assim, eu digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Posso tudo naquele que me fortalece. Eu gosto. É bonito, né? Porque você está com Deus tanto na dureza, na tristeza, na dificuldade, né? E ele diz assim, nas coisas boas também, o que ele ensina sobre isso é que diz assim, essas barreiras podem nos ajudar, né? Ele falou, por que eu posso hoje tudo naquele que me fortalece? Porque eu já tive... Passei por muitas eu já vivi essas experiências, né? tive essas dificuldades, né? A gente conversa sobre isso porque sem a gente ter uma compreensão dessa barreira, que isso é uma barreira, a gente pode ter umas atitudes equivocadas. Pode fingir que elas não existem. Isso, uma forma né? de aliviar o sofrimento, né? E ficar parada para sempre ali, né? Parar diante dela. Ou não sei, outras coisas mais que a gente pode, né? Mas sabe... pode ser uma outra, eu penso assim, ou você fica parado ali na fantasia, né? Fingindo que ela não existe, pode deprimir, sim, né? A pessoa se deprime, fica quieta ali, não tem coragem de ultrapassar. E como pode ficar ansioso, né? E sabe uma outra coisa que eu acho assim que você não percebe que você está diante de uma barreira, você está fingindo que ela não existe, é quando você está naquele período onde você continua indo para a igreja. Você está todo domingo lá na igreja, você continua cantando, você não murmura por nada, mas o teu relacionamento com Deus é completamente superficial. Né? Você só faz essas coisas como... quase que ritual, automático, né? Num ritual. Eu já tive uma liturgia, assim, né? Uma fé saudável mesmo, sabe? Uma fé que é saudável, ela admite coisas como chegar diante de Deus e falar, Deus, eu não estou entendendo nada, estou perplexo aqui, sabe? E quando vai dividir nas orações, fala, não sei o que Deus está fazendo, preciso de ajuda, enfim, né? Eu tive uma vez uma experiência bem dolorosa também, como você teve assim do seu pai, foi quando minha mãe faleceu, e Deus me deu uma revelação. Ela estava no hospital e tinha uma mocinha bem jovem assim,
E a tia dela estava com ela, dela encontrei com as duas, ela falou, pede a revelação de Deus, porque eu também não estava sabendo o que ia acontecer numa doença. E aí Deus me deu em sonho o que ia acontecer direitinho, sabe? Então, às vezes, nessa situação, vem de uma maneira que você nem imagina, que é em sonho, ele te conta como é que é, ele te revela, ele te traz uma luz para sair dessa situação, né? Então, porque às vezes, de fato, é isso, tudo aquilo que pode... às vezes uma barreira vai servir de degrau, né? De degrau para você mesmo, subir, né? ficar mais próximo, é o que aconteceu. Então, eu tinha dito que tem um livro chamado A Noite Escura da Alma, eu acho que até mencionei ele aqui. O escritor, há 5 séculos atrás foi escrito esse livro. Ele sempre diz que a nossa jornada espiritual, ela inclui uma noite escura. Ah, né? Sempre. Sempre. Então não tem quem vá falar assim, nossa, desde o dia que eu conheci Jesus, né? Até agora. Até a minha vida, nunca. Tudo foi maravilhoso, tudo foi sem problema, né? Tem uma fala assim também, né, que a coragem ou a fé, né, é provada, vamos dizer, lá às 3 da manhã. É aquela hora que você acorda naquela madrugada, que não tem ninguém, não tem nada, e você fica naquela angústia, aquela dor, solidão, né? aquela hora, aquela profunda. consciência, né? Aquela consciência mesmo. Ou então aquele tempo onde você tem certeza que as tuas orações não estão passando do teto, né? Exatamente. Que você está orando e as coisas não dão, né? Onde você pensa assim que Deus realmente se afastou, que você fez alguma coisa ruim, né? É verdade. Enfim, olha, pode ser até aquele tempo que você continua chorando e gritando e tem certeza que ninguém está ouvindo, né? Nem Deus, né? Sabe? Nessa hora, as nossas disciplinas espirituais não servem mais, sabe? Não serve mesmo, né? Então, o autor deste livro, que diz A Noite Escura da Nossa Alma, diz que às vezes é o próprio Deus que enviou para que a gente mudasse de estágio. Vai ver que você estava muito tempo parada ali, naquele estágio da jornada. Exatamente. E precisava de uma aprovação, assim. uma aprovação que venha para que você seja aprovado para avançar, né? E aí entra outra coisa. Como a gente distingue a provação, sabe? Provação de derrota ou de estar parado. Né? Eu não sei onde que eu li que ele disse que provação é você ficar no engarrafamento durante 3 horas. Diz que isso é provação, sabe? Porque é provação e fila, enfrentar fila imensa, sabe? Com fome, às vezes vontade do banheiro. Ele falou que provação é cancelamento de voo, batida de carro, isso é provação. Que muralha mesmo, por exemplo, são assim, passar 14 anos como Davi, fugindo do rei Saul. Ele falou que isso é muralha, impedimento, né? Tá certo, é isso. Então, por exemplo, muralha também são aqueles 25 anos, né? Levantado com muralha na frente de Abraão, como a gente falou, né? Enfim, são coisas assim. Porque a provação, na verdade, ela vai nos ajudar na caminhada. Deus nos coloca algumas dificuldades, ou nós... tem a ver sempre com o propósito de vida, com onde você está crescendo, onde você precisa melhorar, onde você vai chegar, né? Deus sabe o que faz para que a gente melhore. O que a gente não pode é não ter ânimo de enfrentar junto com ele, né? Tiago diz assim, Tiago 1, começando 2. Meus irmãos, tende por motivo de alegria passardes por provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Olha, em nada é difícil, sabe? Mas é bom mesmo. Então, eu sempre digo assim, quando você pensa que chegou no fim do poço, nem sempre, pode ficar pior, né? Pode ficar pior sempre. E agora, mesmo em respeito de provação, Deus continua no controle. Sim, nossa. O tempo da provação, a intensidade da provação, quem determina é Deus. Foi o que ele fez com Jó, né? Quando o diabo disse, eu vou lá. Ele diz, mas vai ser, você não vai poder fazer isso nem aquilo. E vai acabar, né? Dessa maneira, né? Como a nossa vida tem um tempo, né, aqui na Terra,
tem um tempo que a gente suporta alguma coisa e Sim. Deus não dá além do que a gente Nada, suportaria. eu também, né? essa é. Então tem esses dois lados, né? Que não tem nada eterno porque nós não somos eternos, né? Bem assim. E a gente também não suportaria, né? Então, isso ajuda bastante, sabe? E a gente sempre diz assim, vai passar. Vai passar. Vai passar. Como a gente sabe que a alegria passa, a tristeza ou a Também dor passa, também né? passa, né? Queridos, é o que a gente tinha para você hoje. A gente agradece muito sua companhia. E te convida para estar conosco no próximo programa. Deus te abençoe.